Olá, vamos discutir agora força, e na discussão de força dificilmente alguém esquece do nome Newton, porque os conceitos de força estão muito ligados a 3 leis que Newton deixou. É um legado, um dos mais importantes da física, que permitiu o crescimento de toda a área da mecânica, porque os conceitos ligados à força nos fornecem aí o entendimento de como o movimento é gerado e como o movimento deixa de existir, quer dizer, como os corpos são parados, e por que é que no universo a gente tem vários tipos de movimentos. Tudo isso muito ligado ao conceito de força como um agente ou a força como uma iniciadora dos movimentos. E as 3 leis de Newton você já deve conhecer desde o ensino médio. São 3 leis que você usa normalmente em conjunto, mas você normalmente acha que só uma delas é que é interessante. Então nós vamos rapidamente dar uma olhada nas 3 leis. Vou usar aqui uma tela gráfica para discutir com vocês. Então vou usar aqui, vamos pegar primeiro, vamos dar uma olhada nessas 2 fotos. Temos aqui uma foto de Galileu e aqui uma foto de Newton. E eu chamo a atenção para esses 2 cientistas porque Galileu foi quem passou, né, a parte mais importante da época da mecânica para a geração de Newton, e Galileu passou partes diretamente para Newton, ligados, por exemplo, ao conceito de inércia. Newton, através desses conceitos, trabalhou novos conceitos que levaram a força e aceleração como uma relação importante em que uma leva a outra. E Newton também trabalhou o conceito de que força age onde e como é que as forças interagem em corpos diferentes, ou enfim, e como é que isso leva ao movimento. Então a primeira lei, a lei da inércia, teve uma contribuição muito importante de Galileu. A segunda lei de Newton é uma lei que fala diretamente da relação entre força e aceleração, e eu desenhei de propósito força em negrito, o F de força em negrito, e o A de aceleração também em negrito, depois explico porquê. E a terceira lei é conhecida como a lei da ação e reação, e a gente vai discutir um pouco mais daqui a pouco. Vamos falar agora sobre a primeira lei, a lei da inércia. Inércia é um conceito muito ligado à massa, e você já ouviu falar que massa, embora tenha muito a ver com o peso, mas massa não é peso. Então a quantidade de massa dos corpos confere a esse corpo uma inércia maior ou menor, dependendo dessa quantidade de massa. E um corpo muito massivo oferece uma dificuldade grande se você precisar mudar o movimento desse corpo. Quer dizer, normalmente o corpo tende a manter a sua velocidade, seja parado ou em movimento, portanto sua velocidade constante, se
nenhuma força resultante, quer dizer, liquidamente nenhuma força atuar sobre ele. E é muito difícil a gente observar esse tipo de propriedade no mundo naturalmente, porque tem muitas forças agindo sobre os corpos. E aí a gente pode aproveitar aqui para introduzir algumas forças já nesse ponto. Então eu vou aqui rabiscar nessa tela gráfica. Eu já começo aqui fazendo um enunciado que é bem conhecido, que é esse conceito aqui de digamos assim, um conceito um pouco rudimentar de que a lei da inércia diz que a velocidade de um corpo se manterá constante se a resultante das forças que agem sobre ele for nula. E isso é verdade, mas normalmente essas forças elas estão esse princípio ele está associado a algo mais geral. E aí eu volto para uma propriedade conhecida como quantidade de movimento. E essa quantidade de movimento recebe o nome também de momento. E normalmente se usa a letra P e ele é definido como massa vezes a velocidade. Então essa lei, a lei da inércia, na verdade ela se aplica a algo mais geral, que seria manter essa quantidade de movimento se nenhuma força atuar sobre esse corpo. Como nós normalmente trabalhamos aqui com corpos de massa constante, então para manter a quantidade de movimento basta manter a velocidade também constante. Por isso que essa lei, que é mais geral, quer dizer, se nenhuma força resultante atuar sobre o corpo, a quantidade de movimento que esse corpo tem não varia, portanto, o momento não muda, está ligado à velocidade diretamente, porque a massa, na maior parte dos problemas ou dos exemplos do cotidiano, também não varia. Bom, essa propriedade, que é a quantidade de movimento, está associada à experiência nossa sobre inércia também. Por exemplo, um carro muito pesado, como nós dizemos no cotidiano, quer dizer, um carro com muita massa, como uma carreta. Uma carreta com a carga pesada, tem massa grande e normalmente é muito difícil parar uma carreta dessa comparado a um carro pequeno, de massa pequena, e mesmo que esses dois estejam à mesma velocidade, essa velocidade daqui seja igual a esta outra, é mais fácil parar o carro menor do que parar o carro maior, porque a tendência desse carro em manter a sua quantidade de movimento
está ligado à massa, e mesmo que ele mantenha a mesma velocidade do carro pequeno. Na colisão entre os dois carros, é evidente que este carro pequeno sofrerá mais para parar o carro grande. Mas a quantidade de movimento deste carro pode ser igual à quantidade de movimento deste outro se aumentarmos a velocidade do carro menor. No entanto, a inércia deste carro aqui, a propriedade mecânica de inércia desse carro aqui continua sendo maior do que a do carro de menor massa. Portanto, há uma ligação muito direta entre massa e inércia. E no espaço isso é muito importante porque não há forças, e não havendo, quer dizer, no espaço você pode não ter as forças que são muito comuns na Terra, como a força da gravidade, e uma outra força que eu quero registrar aqui, que é a força de atrito, que o tempo todo lhe impede de ver mais facilmente a lei da inércia atuando. Então, no espaço você precisa levar muito mais em conta esse princípio para poder resolver alguns problemas de movimento, até movimentos simples de um astronauta, ou uma chave de fenda que sai da mão dele e não para mais de se movimentar com velocidade constante. Então essa é uma propriedade que a gente vai usar para resolver alguns problemas, só que ela vai estar embutida dentro dos problemas, e aí a gente vai discutir rapidamente em algumas aplicações onde é que ela aparece e como é que a gente tem que levá-la em consideração. Bom, agora vamos dar uma olhada na segunda lei de Newton, que é a mais lembrada e é de fato a que a gente mais usa, que é a que relaciona diretamente força com aceleração. Vamos dar uma olhada então aqui na tela, e a gente vou logo fazer uma mudança aqui rápida, porque esta força aqui, isso aqui tem que ser, isso aqui tem que ser modificado, e bem lembrado que esta força aqui só vale se for considerada a força líquida, quer dizer, a soma de todas as forças que agem sobre o corpo é o que produz. Suponha que aqui tem um corpo, as várias forças que agem sobre esse corpo nos vários sentidos, o somatório dessas forças e eu vou representar aqui com a seta aqui em cima, porque essas forças têm direção, sentido, e portanto a outra mudança aqui que eu também vou fazer é que esse parâmetro força resultante podia ser representado também com a seta em cima, para indicar que ela é uma grandeza vetorial, tem direção, sentido, além de intensidade. Então essa lei ela só é válida se levarmos em consideração que a força da qual estamos falando é a força resultante. Então essa força resultante ela é obtida vetorialmente somando as forças que agem sobre o corpo. E se fossem 3 forças, seria algo assim, onde se você está
um sistema bidimensional em que você tem duas componentes, cada força dessa poderia ter duas componentes, e isso ia aparecer também aqui na aceleração, porque nós chamamos isso de grandeza vetorial, e grandeza vetorial quer dizer dependem da direção, da posição, e a massa não é uma grandeza vetorial, a massa é uma grandeza escalar. A massa é uma grandeza escalar, não tem direção, não tem sentido, só tem quantidade de massa, ou melhor, movimento. Quantidade de massa, ou melhor, não tem direção nem sentido. Então vejam, quando forem resolver problemas envolvendo essa segunda lei de Newton, preste atenção a esse fato. Só vale dizer que a força induz diretamente a uma aceleração se essa força for a força resultante. Portanto, tem que somar todas as forças que atuam sobre o corpo. É por isso que, se você escrevesse diretamente, simplesmente, que força resulta em aceleração, eu poderia perguntar por que alguém empurrando uma parede, alguém que empurra uma parede, pode não fazer essa parede sair do lugar. Bom, essa parede não sai do lugar porque não é esta força que provoca a aceleração sozinha, mas é o resultado dela, e aí a gente vai ver daqui a pouco uma lei que tem a ver diretamente com isso, o resultado dela com outra força, que a gente pode chamar essa daqui de força da parede, e essa daqui é a força que você está aplicando. Então a força resultante é igual à soma dessas duas forças. E se a parede não está saindo do lugar, bom, essa é uma força vetorial, é porque a força resultante não é suficiente para acelerar, e portanto a força resultante é igual a zero. Então a importância aqui está em você procurar calcular sempre a força resultante, também chamada de força total, sempre que for resolver um problema em que você precise achar a aceleração em função da força ou vice-versa. Quer dizer, você pode, ao invés de querer encontrar a força, você pode querer encontrar a aceleração, e nesse caso você pode simplesmente dividir força por massa e encontrar a aceleração. Nós vamos fazer umas aplicações dessa lei, e a gente vai usar em várias situações, e por isso que eu chamo a atenção a esse fato. A força de atrito também é muito comum. A força de atrito, que é uma força de contato entre corpos, portanto ela só atua aqui, é aqui onde atua a força de atrito, e ela é sempre do contra no movimento. Então, se você está tentando fazer uma força para a direita para puxar esse corpo, a força de atrito é uma força sempre do contra, ela
vai atuar para a esquerda, e aí eu vou usar o símbolo mais usado de força de atrito, e você só vai conseguir puxar esse corpo se a força resultante entre essas duas for maior que zero. Se não for maior que zero, ou na verdade se quer dizer, se essa força for diferente de zero, digamos, porque a gente pode levar em consideração aqui os sentidos. Quer dizer, se a resultante for igual a zero, você não vai ter aceleração desse corpo. Então é importante que você sempre procure se preocupar com o efeito da soma de forças para poder igualar a massa vezes a aceleração. Bom, e aí nós vamos ficar para estudar outra lei, onde nós vamos ver os aspectos exatamente desses pares de força, né? Força atuando aqui e força atuando aqui nesse corpo. Vamos agora dar uma olhada na terceira lei de Newton, que é muito conhecida como a lei da ação e reação. E essa lei ela é até estendida para outros conceitos que não são só de força, né? Mas ela originalmente ela foi estabelecida para força. Quer dizer, se você fizer força sobre um corpo, portanto um objeto que tem massa, devido à inércia desse corpo, você vai receber uma força de sentido contrário ao que você está exercendo, como uma força que reage um pouco a essa mudança de movimento. Porque nós já vimos na primeira lei que a tendência natural dos corpos que têm massa é não mudar a sua condição de movimento, quer dizer, a sua quantidade de movimento, ou melhor, a sua velocidade, quer dizer, já que a massa é constante. E portanto, essa lei da ação e reação, ela sempre vai aparecer como se fosse sempre um par de forças que nunca deixa de estar juntos, né? E quanto maior for a força que você fizer, maior vai ser a reação. Então tem um par muito bem combinado. Então vamos dar uma olhada agora graficamente sobre o que significa isso. Para começar, aqui está uma definição que lembra muito a do ensino médio. É a mesma, né? Onde a gente fala diretamente sobre a ação de uma força externa sobre um corpo, portanto, massa, faz surgir uma outra força igual e de sentido contrário, reagindo à ação da primeira. Isso pode ser entendido assim: se você tem um corpo, suponha que sobre uma mesa lisa, e você simplesmente dá um puxão nesse corpo, quer dizer, aplica uma força, imediatamente esse corpo produz uma força de sentido contrário e de mesma intensidade. Agora, eu não estou considerando outras forças que aparecem aqui que não estão no mesmo ponto. Por exemplo, a força a força de atrito que pode estar atuando entre esses dois corpos.
mas essa relação aqui aparece independente disso, esse par de forças no mesmo ponto. Eu passei uma questão para discussão que falava do seguinte: deixa eu pegar aqui uma figura e vou puxar essa figura aqui para uma área que seja mais clara. Vou jogar aqui, vou aumentar um pouco essa figura e tá aqui. Essa é a figura de um cavalo puxando uma carroça feita da carcaça de um carro. Bom, a pergunta feita era se a brincadeira era se esse cavalo, hipoteticamente, tivesse aprendido esta lei e ele usasse com o seguinte raciocínio: como eu posso puxar essa carroça se, ao fazer força para puxar a carroça, ela me puxará no sentido contrário? Quer dizer, se quando o cavalo faz força para puxar quando o cavalo faz força para puxar a carroça com uma força aqui, a carroça vai fazer uma força igual e de sentido contrário, puxando o cavalo na direção contrária e, portanto, o raciocínio desse cavalo seria nesse par de forças, a força resultante vai ser igual a zero e, portanto, o cavalo não puxaria a carroça. Bom, isso não é bem verdade, e muitos de vocês já expressaram na discussão do fórum, e, portanto, a gente pode esclarecer melhor aqui porque não é bem verdade. Mas tem uma parte que é verdadeira. A parte que é verdadeira é a seguinte: vou usar branco aqui, já que o corpo do cavalo é preto. Se o cavalo está puxando aqui a carroça, neste ponto aqui, com a força que a gente está denominando de F1, nesse ponto, realmente, a carroça presa ao pescoço do cavalo vai puxar o cavalo com uma força que deve ter a mesma intensidade da força do cavalo que aplica aqui no pescoço, uma força sobre a carroça, e de sentido contrário, sinal de menos, sentido contrário. Isso aqui é real, especialmente quando o cavalo já estiver embalado com um movimento de velocidade constante. Então isso ocorre aqui mesmo e o cavalo não estaria errado. O detalhe é que para o cavalo puxar a carroça, ele tem que exercer força sobre o chão para vencer as forças que o chão faz sobre a carroça. Essa é onde está a diferença. Agora, essa é uma questão que traz dúvida para muita gente, porque o fato de essas forças estarem aplicadas em locais diferentes não implica que no pescoço do cavalo essa lei não seja válida.
E por que então isso aqui é válido? Como é que isso é percebido experimentalmente? Isso é percebido experimentalmente porque, por exemplo, deixa eu pegar aqui um. Agora, isso é percebido experimentalmente porque se esta força aqui fosse diferente desta daqui, suponha que F1 fosse maior que F2, significa que o pescoço do cavalo teria adquirido uma aceleração, estaria se deslocando do suporte da carroça que o cavalo usa para tracioná-la, para puxar, para tracionar essa haste. Então, o pescoço do cavalo não se separa desse suporte da carroça. Os dois se mantêm unidos. Portanto, aqui realmente a força resultante é zero. Mas o fato de a força resultante ser zero nessa região do pescoço não quer dizer que a carroça não vai ser puxada, porque o que puxa a carroça é a força que o chão faz sobre o cavalo, a pata do cavalo para cá, e essa força que o chão faz sobre a pata do cavalo, a força do solo, ela é igual à força que a pata do cavalo faz sobre ela no sentido contrário. E o cavalo, intuitivamente, sabe que ele tem que fazer uma força na sua pata para trás, para que apareça uma força contrária vinda do solo para frente e assim anule aqui, segure a pata, para que a parte de cima da pata do cavalo possa se deslocar para frente, quer dizer, essa força o cavalo faz para trás e a pata se desloca para frente aqui. Enfim, com isto o cavalo procura vencer as forças de atrito que aparecem aqui e vou chamar de F2 porque aqui tem outra força de atrito que eu posso chamar de F de atrito 1. Então é esse par de forças que vence esse daqui. Quer dizer, aqui só tem força atuando para trás e aqui você tem um par de forças que tem que desequilibrar esse conjunto. A força que é feita para frente tem que desequilibrar todo esse conjunto. Então, no início do movimento, a força que o cavalo faz, no início do movimento, a força do cavalo tem que ser maior do que a soma das forças da carroça, que age na carroça. No início do movimento, para que assim surja uma aceleração maior que zero e assim a velocidade
inicial, que era 0, possa aumentar para uma velocidade inicial diferente de 0. Agora, quando todo o sistema em movimento aí sim, aí a velocidade adquirida pode ficar constante e a aceleração pode voltar a 0. Com isso, a força resultante também passa a ser 0. Quer dizer, com todo o sistema em movimento, a soma dessas forças aqui também pode ser 0. Mas a força de atrito continua existindo e, portanto, o cavalo continua tendo que manter força na pata para vencer essas forças daqui. Então isso significa o seguinte, que a força inicial que o cavalo faz para colocar tudo isso em movimento, incluindo ele, tanto o carro quanto ele mesmo, é uma força maior que as forças de atrito que impedem esse movimento. E depois, quando o movimento começa, o cavalo agora pode fazer uma força igual à soma destas, que é suficiente para a velocidade se manter constante. Vamos usar estes conceitos também para resolver problemas envolvendo forças.